Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do videocast da revista Comunique, o mais novo meio de comunicação da região Terra dos Pinheirais, com abordagens sobre empreendedorismo, inovação e desenvolvimento regional nos municípios de Guarapuava, Inácio Martins, Irati, Fernandes Pinheiro, Teixeira Soares, Rebouças, Rio Azul, Malé, Prudentópolis, Guamiranga e Imbituva. No episódio de hoje, nós vamos conversar com o Maicon Douglas, ele que é gerente regional do Sebrae. Obrigado, Maicon, por aceitar o nosso convite. Obrigado, Kleber, pelo convite. É uma honra poder estar participando aqui do podcast da revista Comunique, a gente trocar um pouco de experiência aí para o olhar personalizado para a Terra dos Pinheirais. E olha, quando falamos de empreendedorismo, inovação e desenvolvimento regional, logo vem na cabeça Sebrae. Né? Empreendedor, empresas, Sebrae. Como que é a organização do Sebrae em nossa região, Maicon? Bom, hoje, aqui para nós, internamente no Sebrae Paraná, a gente chama essa região de Regional Centro do Sebrae Paraná. São 41 municípios que a gente atende dentro da regional e dividido em 4 territórios. E um dos territórios é o que está mais alinhado com a dinâmica da Terra dos Pinheirais. E a gente tem um escritório que fica em Irati, que atende toda essa região, justamente para ser um canal a mais para o MEI, para o micro e pequeno empreendedor, ou para quem quer abrir um negócio também, quem quer iniciar no empreendedorismo, poder ter apoio. O Sebrae é o serviço de apoio à micro e pequena empresa. Então, um pouco da razão da gente existir também para poder dar esse auxílio, esse suporte para o empreendedorismo. E além do escritório de Irati, que foi recentemente iniciadas as atividades, Guarapuava também já há muitos anos tem a atuação com o escritório local, né? Perfeito, isso. Na Regional Centro, os 2 escritórios que têm mais tempo de abertura é o escritório de Ponta Grossa e o escritório de Guarapuava. Agora, o escritório de Irati ou de Telêmaco Borba são mais recentes, são mais novos, estão aí há quase um ano em operação, mas ainda assim, mesmo na época que não tínhamos o escritório, o Sebrae atendia esses municípios, agora com um canal mais perto, mais próximo dos empresários da região. E o Sebrae ele tem uma atuação diversificada, que atende desde a criança no incentivo, estímulo à cultura empreendedora, como também os MEI, microempresa, as instituições, parceria com instituições, associações, instituições de ensino também, Maicon? É um trabalho conjunto. Isso, é um trabalho bem amplo, Internamente no Sebrae a gente tem várias frentes de atuação, então, de fato, atender o empreendedor ou quem quebra o negócio, tem trabalho também para as empresas que são vinculadas a um setorial, e eu vou dar alguns exemplos, o setorial do turismo, e aí tem gastronomia, hotelaria, espaços para evento, o setorial de indústria, setorial de comércio e serviço, então tem várias frentes de atuação, mas também, Kleber, como você comentou, também tem uma atuação muito grande com o ambiente de negócio para micro e pequena empresa. E aí também vem todo o trabalho de fortalecimento e desenvolvimento da cultura empreendedora, de política pública para empreendedorismo, olhando para micro e pequena empresa, compras públicas, que o próprio município pode comprar suas demandas locais das micro e pequenas empresas. Então tem bastante trabalho que é feito, que nós internamente chamamos do trabalho de ambiente de negócio para fortalecer a micro e pequena empresa. Com essa contextualização sobre o Sebrae, então iniciamos fazendo uma pergunta: o que é a cidade empreendedora, que já muitos municípios da região, do estado, já estão sendo reconhecidos por esse trabalho? Perfeito. Bom, o programa Cidade Empreendedora é um dos vários programas que o Sebrae tem, mas esse, Kleber, especificamente é voltado para ajudar que o município, quando traz o programa Cidade Empreendedora para o teu município, para poder fortalecer o empreendedorismo. Então é uma parceria do Sebrae com a gestão municipal. E aí a prefeitura, dentro do programa Cidade Empreendedora, pode trabalhar cultura empreendedora, acesso a serviços financeiros, para estimular que tenha acesso a crédito para as empresas poderem se tornar mais competitivas, para quem quer expandir, enfim, para as demais necessidades. Compras públicas, então também é um trabalho que dentro do programa pode ajudar o município, ao invés de contratar de fora, ele contratar seus serviços, os produtos que o município precisa das empresas locais. E aí isso permite que a economia circule, que o recurso do município fique no município, deixando de ir para fora, às vezes até para outro estado. E trabalho com liderança também, principalmente dos líderes públicos que estão à frente
da atuação com o município, né? Então tem muitos secretários, diretores que também podem se beneficiar desse trabalho. E também inovação para micro e pequena empresa, que muitas vezes o próprio município também pode e deve estimular. A gente até aqui estamos em Guarapuava, no Sila Tech Park, é um bom exemplo de como que pode ter uma parceria de um município que acredita no desenvolvimento pela inovação. Então tem várias frentes de atuação como essa também. E a sala do empreendedor ou agência, como é o exemplo de Guarapuava, né? São cases de sucesso, são iniciativas do Sebrae que deu certo para atender o pequeno empreendedor, né? Na emissão de uma guia de MEI, na abertura de um MEI, de toda aquela assessoria, né? Do passo a passo para abrir um CNPJ. Exatamente. A Sala do Empreendedor é um canal também de atendimento ao empresário e esse canal é uma parceria também com o município. Então, o espaço físico, né, da sala acaba sendo disponibilizado pela própria prefeitura, com os atendentes, né, muitas vezes servidores públicos, e o Sebrae entra com conhecimento, com o sistema de atendimento e com muitas soluções gratuitas para essas empresas que são atendidas na Sala do Empreendedor, para atender as demandas. Então, muitas demandas de gestão, demandas de gestão financeira, de marketing, que as empresas podem buscar, inclusive gratuitamente, nessa parceria no canal Sala do Empreendedor. E, como você muito bem disse, né, também toda a questão burocrática para ajudar, principalmente o MEI, a emissão das guias de pagamento, né, ou para quem de fato quer abrir uma empresa e não sabe como fazer isso, né? E a alternativa do microempreendedor individual, o MEI, pode ser um caminho saudável para quem quer empreender, né? Iniciando, dando um passo do tamanho que a perna alcança, né? Então também a sala permite todo esse acompanhamento, esse trabalho, esse apoio também. Mas quando a gente fala nesse atendimento, vai além, né? Hoje o Sebrae também conta com os pontos de atendimento em parcerias com as associações comerciais e empresariais, né, de alguns municípios. Como que funciona? Qual que é a lógica desse programa do Sebrae? O ponto de atendimento também é um canal de atendimento presencial para o micro e pequeno empreendedor, e a sala tem o contexto da parceria com o município. Uhum. O ponto de atendimento é uma parceria muitas vezes com outras instituições. A maior parte das parcerias são com associações comerciais, de fato, né? O Sebrae é parceiro com a associação comercial, mas também temos alguns modelos que eles funcionam com outros parceiros, né? Tem algumas instituições financeiras que têm um ponto de atendimento em parceria com o Sebrae, mas também com esse mesmo intuito de ser mais um canal de atendimento, né? Isso é bom, né? Principalmente algum município que às vezes o próprio Sebrae não tem um escritório próprio, né? Mas que permite ter um canal em parceria que atenda as empresas da região. E muitas vezes, né, como a associação comercial já tem uma base de associados, que tem demandas que são recorrentes, são comuns muitas vezes, né? Novamente aí de gestão financeira, de planejamento estratégico, de gestão de marketing, acaba sendo mais uma oportunidade de atender e desenvolver essas empresas em parceria. Então é uma relação que o Sebrae consegue fazer teu papel ofertando soluções para essas empresas, a associação comercial muitas vezes consegue atender os seus associados e ofertar uma agregação de valor para a tua base de associados, e quem sai ganhando muitas vezes é o empresário nesse contexto, na parceria, que tem mais uma forma de buscar ajuda. O empreendedorismo, eu brinco que às vezes é um papel meio solitário, então ter um canal adicional é importante, mas no próprio ponto de atendimento também as soluções não são exclusivas para os associados, né, mas tem todo o contexto aí empresarial da região. E o legal, né, Michael, que quando a gente falou aí das diversas formas de atendimento daquela pessoa que quer empreender ou já empreende, seja nas agências, né, nos escritórios do Sebrae, seja por meio da sala do empreendedor, seja por meio dos pontos de atendimento, seja por meio do atendimento eletrônico, e tudo isso, ou quase tudo, tem gratuidade para essa pessoa que tem interesse, né? Não tem serviços que são comercializados pelo Sebrae, mas a maior parte, para você que está começando, é uma alternativa, né? Exatamente. A grande parte das ações do Sebrae são gratuitas, né? Oferecendo principalmente aí via sala do empreendedor, a ponto de atendimento. E assim, algumas soluções, principalmente as que são mais complexas, de fato ela tem um custo, mas
a maioria delas são subsidiadas, ainda assim muito mais atrativo para que o empreendedor consiga acessar, né? Porque a gente sabe do desafio que é empreender, né? Já tem um custo operacional grande das empresas e também porque a razão do Sebrae não é ter lucratividade, por mais que o Sebrae seja uma instituição privada, né, tem um interesse público, né, inclusive a fonte de recurso da instituição, para poder apoiar e fomentar a micro e pequena empresa. Então, a maior parte das soluções são subsidiadas para ser mais atrativo e conseguir chegar a cada vez mais empreendedores para sanar, né, e apoiar na necessidade que cada um tem. Aí vamos para uma outra questão importante também do empreendedorismo, que empreender não é ter apenas um CNPJ, né? É a cultura empreendedora, até se você quiser falar sobre isso. E o Sebrae também trabalha nessa questão, né? Que inicia lá com as crianças, com o programa Educação Empreendedora em parceria com as instituições de ensino. Exatamente, Kleber. Quando às vezes a gente se depara com a palavra empreendedorismo, a gente está muito acostumado a imaginar uma empresa, um CNPJ, né? E que faz total sentido com o contexto de empreendedorismo, mas ele é uma etapa. Também tem uma etapa antes de empreender, que é você identificar uma oportunidade de negócio, né? Você muitas vezes sair da informalidade e também, dentro do contexto da cultura empreendedora, desenvolver os comportamentos empreendedores. E aí não só para abrir uma empresa, né? Mas para uma carreira profissional, muitas vezes a gente precisa empreender, tem intraempreendedorismo, independente da área que a gente atue, né? Precisamos ter os comportamentos empreendedores. Então, uma forma da gente estimular também o empreendedorismo é trabalhando a cultura empreendedora. E isso acontece em todas as etapas da vida, né? Então, desde pequenininho, quando se torna adolescente, vai para a faculdade, depois sai da faculdade, abre uma empresa, né? Ou trabalha em alguma empresa, a gente fortalece e desenvolve por meio de programas, cursos, capacitações que permitam explorar essa cultura empreendedora. E aí quem ganha é a nossa sociedade, que daí nos tornamos uma sociedade cada vez mais preparada para aproveitar as oportunidades que aparecem e também nos tornarmos mais realizadores enquanto pessoas empreendedoras da nossa vida, da nossa carreira também. E sabemos que também uma parcela da cultura empreendedora de fato vai abrir empresa, né? E também se aproveita de todo esse trabalho. E é legal esse trabalho nas escolas desenvolvido por meio da consultoria do Sebrae, do treinamento para os professores, da disponibilidade do material. Eu já tive a oportunidade de ter acesso aos livros, né, ali das apostilas da faixa etária e de como isso estimula a criatividade na criança, né? Exatamente, é uma forma a mais, né, dentro de todo o programa pedagógico que as escolas já ofertam e que é muito bom, uma maneira de contribuir ainda mais e enriquecer a formação desses alunos. Então, trazer um contexto de cultura empreendedora para potencializar o que eles já estão aprendendo, né? Então, vamos pegar um exemplo, né, de como transformar o que eles aprendem em matemática, que pode ser fortalecido por conta do empreendedorismo, né? Isso vai ajudar na vida desse aluno a ter noção de custo, de quantas coisas custam, para saber se está dando lucro ou prejuízo, vai permitir que ele olhe para uma perspectiva de vender as coisas que ele produz, né? Às vezes muitas pessoas prestam serviços, às vezes até informal, mas de como precificar tudo isso. Então são contextos que são beneficiados, são complementares, e isso pode e deve ser feito desde a base, né? Estamos criando pessoas cada vez mais capacitadas e preparadas para depois futuramente enfrentar o mercado de trabalho. Outro ponto importante que o Sebrae vem atuando é a questão de inovação, né? Hoje muito se fala em inovação, né? Inovação em todos os setores da sociedade, e o Sebrae é um parceiro desse processo. E aí você tem uma bagagem quando você fala em inovação, visto que você vem, né, desse setor no próprio Sebrae antes de assumir a gerência regional. Conta para nós como que era esse trabalho e como que é a atuação do Sebrae frente a essa pauta de inovação. Legal, Kleber. Inclusive, né, antes de eu assumir a gerência da Regional Centro, e de fato, olha, em primeira mão aqui, fazendo exatamente um ano que eu assumi a gerência da Regional Centro, eu estava na coordenação estadual de inovação do Sebrae Paraná,
E esse é um trabalho que o Sebrae acredita muito, né? Porque é um trabalho que gera agregação de valor, que permite aumentar a competitividade das empresas por meio de criar novos produtos, novos processos, novos serviços, ou nem sempre novos, né? Mas melhorar o que a gente oferta para o mercado. E tem uma particularidade, né, quando a gente fala de inovação, ele ainda gera muita dúvida, né? Quando a gente fala de inovação, a gente acha que é para país de primeiro mundo, que é para empresa que tem muito dinheiro, que é para multinacionais, e não é bem assim. A gente precisa também começar a desmistificar e falar que a inovação não é um bicho de sete cabeças e que ela pode e deve ser também explorada pelos MEIs, né, microempreendedores individuais e micro e pequena empresa, que também podem, como eu disse, né, aperfeiçoar, melhorar, né, ou criar produtos, soluções novas que vão atender o mercado. E isso permite que essas empresas aumentem o teu tempo de vida, né, o seu ciclo de vida, por se tornarem mais relevantes e para se manterem no mercado uma jornada mais perene, com mais, né, necessidade de não serem... Necessidade não, né? Mas que tenham mais condições de não serem substituídas por outras empresas, né? Quando a gente trabalha o modelo de negócio tradicional, ele é muito mais fácil de ser substituído por outra empresa. A inovação permite ter uma vantagem competitiva. Então o Sebrae acredita muito nisso. E aí, olhando para uma lógica de inovação até um pouco mais disruptiva, além da inovação para os modelos de negócios tradicionais, a inovação voltada para as startups, que a gente fala muito. Então, são essas empresas que têm uma facilidade de escalar, de atender muito cliente, com custo operacional, muitas vezes sem tanta alteração, né? E aí também aplicando tecnologia, transformação digital. Então, também tem soluções para esses tipos de modelo de negócio. Desde quem tem uma ideia e não sabe como materializar, transformar no negócio, né, o processo de ideação, quanto depois toda a jornada de tração, de escala, de competitividade desses modelos também. E quais são as ações nesse sentido de inovação? Consultoria, palestra, cursos, eventos? O que o Sebrae está fazendo? Tem de tudo, isso é bom, né? Então tem desde os eventos, que é uma forma de sensibilização, muitas vezes, né, de ter uma pauta, uma narrativa que faça sentido para os empresários, as pessoas conheçam, né, e passem a desmistificar o que é inovação, quanto também as demandas para atender a necessidade personalizada, individual de cada empresa, né? Então tem curso, tem treinamento e tem muitas consultorias, né? Porque daí é muito adequado à necessidade pontual que cada empresa tem. Mas temos várias ações. E como que você vê hoje esse contexto de inovação na nossa região aqui, na centro, né, que é da atuação do Sebrae, mas mais específico região Centro-Sul, região da Terra dos Pinheirais? Eu vejo que temos ainda um espaço muito grande para se desenvolver, o que é bom, porque é uma oportunidade, né? Se a gente conseguir aproximar ao contexto empresarial que a gente tem na região aqui com a pauta de inovação e trazer inovação para essas nossas empresas, vamos nos tornar mais competitivos. E aí, né, toda a sociedade sai ganhando, né? A empresa que acaba se tornando mais produtiva e mais lucrativa, consegue gerar mais emprego, gera mais renda na região e também, né, permite que, por conta da contribuição e arrecadação de imposto, o próprio município também arrecade mais para poder reinvestir no próprio município. Então, toda a cadeia acaba sendo fortalecida e desenvolvida. E a inovação pode ser uma ferramenta dessa indução, dessa transformação para a agregação de valor. O Sebrae também tem um trabalho de apoio aos ambientes de inovação, né? Isso mesmo. É também um braço de atuação, né, por meio de parcerias que permitem atender essas empresas que querem inovar. Então, os ambientes de inovação hoje, no Brasil e principalmente no Paraná, né, a gente acredita muito que é um indutor desse movimento de inovação, que permite também ser um canal de ofertar soluções, de acelerar esse desenvolvimento das empresas, né, e facilitar com que a inovação de fato se concretize, que vire negócio, que vire produto, que vire serviço aplicado às necessidades que a gente tem no mercado. Nós já falamos de todos os serviços praticamente que o Sebrae tem, dos eventos, dos programas. Qual que é a contribuição com tudo isso para o desenvolvimento regional? Essa é uma pergunta muito boa, né? Porque a gente falou um pouquinho de várias soluções, frentes de atuação que o Sebrae trabalha, mas ele tem um contexto direto de apoiar o desenvolvimento da micro e pequena empresa.
E a gente entende que por meio desse empreendedorismo da micro e pequena empresa, permite também desenvolver a região, né? O contexto regional que essas empresas estão inseridas, por se tornarem mais competitivas, né? Agregarem valor, a fortalecer a economia, como a gente falou. E esse trabalho de desenvolvimento regional, ele precisa ser feito em várias frentes, em várias mãos, em várias parcerias, né? Então é até importante, o Sebrae sozinho, né, não consegue andar tão longe quanto se a gente anda em parceria, né? Então é um trabalho coletivo de Sebrae, as gestões municipais, as associações comerciais, as entidades de classe, enfim, todo esse conjunto de instituições, de lideranças que acreditam que por meio do fortalecimento do empreendedorismo a região possa se desenvolver. Né? Então, mais uma vez, o Sebrae tem programas que colaboram e contribuem com esse desenvolvimento, mas também tem parte dessa articulação desse ambiente de negócio. E é aqui que é onde o Sebrae consegue contribuir efetivamente para o desenvolvimento territorial, regional, né? E até aqui, estávamos conversando eu e o Kleber no intervalo, mas tem até alguns programas que o Sebrae ajuda a estruturar para ter alguns indicadores para a gente acompanhar de cada município ou de determinado território ou região para saber, né, como que isso está se comportando, como que está evoluindo, né, quais são os indicadores que estão tendo mais resultados e que permite a gente, né, olhar o panorama do que está tendo de efetividade. Né? Não adianta simplesmente ofertar, né, curso, treinamento, capacitação e não ter resultado para o desenvolvimento regional ou para o desenvolvimento do empreendedor ou da empresa. Então esse é um trabalho de desenvolvimento regional mesmo. E aí tem vários indicadores que a gente acaba contribuindo, mas tem um esforço coletivo. Então esse é o grande ganho que a gente tem. Né? E o Sebrae eu vejo como uma instituição que quer que os parceiros se juntem para fazer esse trabalho e que todos saiam beneficiados nesse movimento. Quando você fala em esforço coletivo, é com o voluntariado, né? Pessoas voluntárias também que acabam participando, principalmente dos comitês, hein? Exatamente, principalmente, né? Dentro do comitê territorial hoje, o esforço, o trabalho, ele não é remunerado. São lideranças que muitas vezes representam alguma instituição parceira, que estão se dedicando sem ganhar, né, nenhum salário, nenhuma remuneração para contribuir com esse desenvolvimento. É mais o acreditar no potencial de desenvolvimento e de saber que está contribuindo para a região que pertence nesse trabalho de transformação do território. O que é esse comitê, então? Agora, já que a gente tocou nesse assunto, o que é o comitê? Legal, vamos lá. Então, a gente tem o comitê territorial e dentro desse comitê territorial tem representantes que trabalham para desenvolver o ambiente de negócio, né? E aí várias frentes de atuação, né? A inovação, como foi dito aqui, né? Compras públicas, o trabalho com associativismo. Então são essas lideranças que se reúnem para trabalhar esses eixos específicos que ações que são feitas nesses eixos vão impactar diretamente para o desenvolvimento municipal e territorial que estão inseridos. Então essa governança via comitê territorial que permite traçar um caminho para o desenvolvimento. Então acaba sendo um contexto, um fórum, um encontro de pessoas que estão planejando o futuro da região. Hoje no Paraná, o Sebrae tem alguns programas, algumas ações específicas à característica de cada município, né? Tem região que é o mel, outra região é a erva mata, e tem um trabalho também nesse sentido de identificar o que é o potencial de cada município e atuar junto às outras instituições para estimular o desenvolvimento desse setor, né? Sim, com certeza. Tem um olhar do Sebrae de identificar muitas vezes qual que é a vocação econômica da região e ajudar a potencializar e desenvolver essa vocação, né? A vocação ela não é limitante, mas facilita alguns trabalhos. Então tem alguns lugares que tem um contexto mais industrial, tem alguns lugares que tem um contexto mais agroindustrial, outros mais focados no turismo. Então a gente permite, por conta dessa análise vocacional de cada região, o que pode ser potencializado. Mas também tem algumas frentes de atuação, Kleber, que é um trabalho de iniciar uma atividade econômica nova, né? Que muitas vezes não é tão explorada no município também.
Nós falamos ali entre os eixos, né, do comitê, dessa governança que tem o associativismo e o cooperativismo, né? E o Sebrae é muito parceiro tanto das instituições cooperativas quanto das instituições associativistas, né? A nossa região, o associativismo e o cooperativismo não é tão forte, né? É um desafio para o Sebrae de fortalecer esses dois setores? Eu não vejo como desafio, né? E nem como atividade principal do Sebrae. Eu acho que a gente é mais um parceiro dessas iniciativas, né? Então é mais um parceiro que sabe do resultado que o associativismo e o cooperativismo pode gerar para a região. Eu acho que enquanto o Sebrae, né, a gente entende que é uma oportunidade, mais uma oportunidade de desenvolvimento para a região, né, de como que o associativismo e o cooperativismo pode contribuir também, né, por causas comuns, por objetivos que são transversais para quem participa desses movimentos também. Falando nesse contexto, quase todos esses programas que a gente falou no bloco inicial, né, no primeiro bloco ali, do Sala do Empreendedor, ponto de atendimento, de todos esses serviços que o Sebrae faz, também na questão de desenvolvimento regional, o Sebrae tem vários prêmios, né, que faz com que estimule também a participação e os resultados que hoje a instituição conquistou, né? Sim, exato, né? Inclusive tem muitas premiações que são feitas para reconhecer as próprias parcerias. Então temos aí os selos da Sala do Empreendedor, né? Então tem selo bronze, prata e ouro. Inclusive aqui na região, Ipiranga recentemente foi reconhecido como uma Sala do Empreendedor diamante, reconhecida pelo Sebrae Nacional. E a mesma coisa do selo do ponto de atendimento também. Então são prêmios que na verdade ele fortalece, reconhece o esforço das parcerias de atender o setor empresarial. Então também é um destaque, né? É um reconhecimento, precisa, né? Não é o prêmio pelo prêmio, mas é uma forma de materializar todo o esforço que as instituições estão colocando, empregando e realizando para fortalecer. E estimular também, né? Exatamente, estimular. É um estímulo de fazer acontecer também. Um dos prêmios também já conhecido nacionalmente é o Prefeito Empreendedor, desenvolvido pelo Sebrae, né? Isso, né? O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedor. Perfeito. E é um prêmio para reconhecer, né, e estimular as iniciativas da gestão municipal ou das gestões municipais frente ao desenvolvimento do empreendedorismo no teu município. Então temos vários cases muito interessantes, inclusive nacionalmente o Paraná já teve vários cases que foram premiados que surgiram aqui do nosso estado. E quais são os próximos projetos, desafios, o que o micro e pequeno empreendedor pode esperar do escritório que está, né, da Regional Centro, na tua liderança, na tua gestão? Bom, nós temos um planejamento estratégico da Regional que está focado cada vez mais em expandir a nossa atuação para o microempreendedor individual e a micro e pequena empresa. Então, a própria abertura dos canais presenciais, com agora os escritórios mais recentes de Irati, de Telêmaco Borba, de estar mais próximo desses empresários, né? Junto com as parcerias que a gente já bem mencionou aqui. Então a gente quer expandir a atuação e também colocar à disposição as soluções, né? Nossa missão, nossa razão de existir enquanto Sebrae é para apoiar o desenvolvimento da micro e pequena empresa. Então a gente está mesmo à disposição com soluções que são personalizadas, que atendam a demanda, para que a jornada empresarial não seja solitária, que o empresário tenha o Sebrae como mais um parceiro e que possa ajudar no teu desenvolvimento. E também temos olhado aí para todo o contexto setorial de como que também aqui na regional a gente pode fortalecer, e olhando um pouco para a característica da região, a gente sabe que é uma região que é muito forte no agronegócio, no turismo, comércio, né? E até alguns locais um desenvolvimento industrial grande. Então o Sebrae também tem vários programas voltados para isso e a gente quer poder cada vez mais fortalecer esses movimentos que já existem, né? Como um parceiro que possa trazer as soluções para esses setores por meio de ações de desenvolvimento da micro e pequena empresa. Ótimo, essa foi a nossa conversa então com o Maico Douglas, falando sobre a atuação do Sebrae no estado do Paraná e também aqui na nossa região. Obrigado, Maico. Obrigado, Kleber. Obrigado pelo espaço. Obrigado a você que esteve conosco. Até a próxima quarta-feira. Acompanhe nós no nosso site e nas redes sociais.